A pesquisa foi quais são os melhores cursos EAD, no caso, né, para poder passar numa faculdade pública, poder passar num concurso público. E o quadro estava lá em cima. Meu nome é Alisson Gabriel de Almeida, sou da cidade de Santa Maria e eu passei no curso de Engenharia de Telecomunicações. Eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Giruá, uma cidade que quase ninguém conhece, que é muito pequena, e a maioria do pessoal de lá mesmo não tem essa oportunidade de fazer uma faculdade. Então, pesquisando cursos, né, eu acabei conhecendo o quadro, achei interessante, fui atrás para conhecer mais informações, etc. Inclusive, lá no começo eu vi alguns depoimentos do pessoal. Meu real interesse inicial era passar no ITA, para falar bem a verdade. Só que o ITA, naquele momento, para mim, não era a melhor oportunidade. Que ia acabar até tendo que percorrer um caminho muito maior para poder passar nele. Então, para esse momento, eu foquei na engenharia aqui na UFSM em Santa Maria e acabei conseguindo passar até de primeira. Foi a primeira tentativa que eu tentei e consegui. No ensino médio eu me formei em 2015, 7 anos. Sempre em escola pública, eu estudei em escola pública. Não, era a Universidade Federal também. Olha, a primeira experiência com vestibular é a mais, como eu vou dizer, a mais confrontadora, né? É aquela experiência que você não sabe o que está fazendo, você tem medo, você não conhece. Então, eu vim da minha cidade aqui para Santa Maria com 17 anos. E não tinha tanta experiência, tanto até, digamos, psicológico para aguentar uma faculdade. Uma faculdade tem uma carga psicológica bem grande para quem não conhece, né? Então eu vim com 17 anos aqui para Santa Maria, aí depois acabei ingressando no Exército, né? E acabei ficando 4 anos no Exército. E, em decorrência disso, a minha primeira matrícula que eu tinha, que era Engenharia Aeroespacial, eu acabei perdendo ela. E agora, com a minha saída do Exército, né, foi tudo planejado para que eu saísse e já voltasse a estudar novamente. Então, nesse ano que eu saí, eu fui contemplado, digamos assim, né, com o curso de Engenharia de Telecomunicações. Então, é isso aí. Isso, estando no Exército, não tem como, no meu caso, por exemplo, né, que as engenharias aqui na cidade de Santa Maria, elas são em período integral, vulgo manhã e tarde, né, integral não conta noite aqui. E então, não batia horários, então essa não é só a minha realidade, inclusive, a realidade de 90% dos brasileiros não conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo em determinados cursos, né? Então, em decorrência disso, eu acabei perdendo a matrícula, porque eu tenho um limite de trancamento na faculdade. E eu já tinha estourado esse limite e acabou que eu perdi. Mas é o que eu sempre falava. Não é porque você perdeu uma oportunidade que você não pode ter outra, né? E através do estudo você consegue passar de novo. Isso não é uma coisa que pode te interromper a sua vida e usar como desculpa para não voltar a estudar de novo, né? Foi complicado, é uma sensação de incapacidade, de perda, é muito grande, né? Quando você acaba perdendo uma vaga na faculdade, ainda mais uma faculdade federal, que é muito disputada. Porém, é levantar a cabeça e ir para frente de novo, conquistar a oportunidade de
de estar fazendo um curso de novo e aproveitar a segunda chance, né? Após a perda da vaga, eu continuei por mais 3 anos. É o que eu falei, a realidade da maioria dos brasileiros, né, acredito eu, espero que eu não esteja errado, é que o fato de trabalhar e estudar não funciona na maioria dos cursos, né? São cursos selecionados no período da noite, então muitas pessoas se adaptam a estudar naqueles cursos de noite ou se adaptam a sair de onde estão trabalhando, arrumar algum trabalho de noite e estudar de dia. Então, eu optei nesse momento, né, por sair do exército, porque não tem como conciliar. O exército você fica manhã, tarde, às vezes você fica lá dentro de serviço ou algo do tipo, né? Tem missões também, então isso acaba atrapalhando de certa forma o desenvolvimento de uma faculdade no período diurno e é isso aí, não tem como conciliar. Então, a partir desse momento, eu tomei a decisão, eu vou sair para poder estudar, me formar e trabalhar na área que eu quero, né? Antes de conhecer o quadro, eu tinha bastante desorganização nos conteúdos, não conseguia separar, não conseguia ter um acompanhamento e então isso dificultava muito eu conseguir desenvolver atividades e etc. O quadro é organizado, são conteúdos diretos e é aquilo ali. Você não precisa ficar assistindo vídeos de 40 minutos, sendo que um conteúdo pode ser passado em 10. É isso que eu penso, pelo menos, né? Se eu posso poupar tempo estudando, é a melhor forma. Eu tentei estudar sozinho, porém, é aquilo que eu comentei. O fato é que tem vídeos muito longos na internet, então a gente acaba perdendo muito tempo. E também separar os conteúdos sozinho, isso acaba sendo um empecilho na questão do tempo. Com a correria do dia a dia, tem muitas pessoas que não têm esse tempo dedicado a, por exemplo, ficar separando conteúdo ou a ficar sondando um vídeo de 40, 50 minutos aí no YouTube atrás de determinado conteúdo que você precisa. O quadro é aquilo que eu falei. 50 minutos de um vídeo, no quadro tem 10 e é direto ao assunto. E também tem as atividades. Após você ver os vídeos ali, você faz as atividades e reforça já tudo que você aprendeu durante aquela aula. E isso é muito bom. Eu conheci o quadro através de pesquisa mesmo. Foi indo atrás, foi estudando quais seriam os melhores cursos. Inclusive, quando eu coloquei lá no Google, lá, a pesquisa foi quais são os melhores cursos EAD, no caso, né, para poder passar numa faculdade pública, poder passar no concurso público. E o quadro estava lá em cima. Então, eu fiz uma comparação com outros, né, é claro, tanto financeira quanto programática, de conteúdo, etc e tal. E eu acabei optando pelo quadro porque ele realmente era o melhor curso dentre as opções. E acabou que eu comprei o acesso para 5 anos, já estou no meu 2º ou 3º, se não me engano, mas eu fui estudar de fato nesse último mesmo. E valeu a pena. Agora eu estou aprovado na Faculdade Federal novamente. Eu assisti alguns vídeos do Bruno, né? Tanto no YouTube ali, quanto no próprio site que tem. E naquela época que eu comprei em específico, eu queria estudar, era para o ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E ele falou naqueles vídeos lá que ele já tinha passado lá. E que ele saiu, se eu não me engano, né? Ele já tinha saído de lá. Então, ele foi uma inspiração para mim, naquela época. Acabou que eu falei que os ventos mudaram, né? O vento norte mudou e eu acabei optando por fazer engenharia aqui mesmo.
Porém, no momento que eu comprei o curso, eu me identifiquei com ele, porque no vídeo ele já falou que tinha passado no ITA e etc. Então, é isso. No primeiro momento é largar os velhos hábitos de bagunça, né, na hora de estudar. Então, organizar a parte dos estudos, os horários, e acredito que seja essa a maior dificuldade para quem quer largar os velhos hábitos de ter o estudo meio largado, né? Quem quer realmente passar em alguma coisa tem que programar, tem que botar uma ordem nos estudos, horários. Por mais que não tenha muito tempo, né, de estudo, o pessoal tem que parar, sentar ali um tempo e começar a programar a sua grade de estudos, porque senão não vai funcionar. Você vai querer estudar uma coisa e vai querer atropelar conteúdo e vai querer voltar. Então isso não funciona. Inclusive o quadro, isso é muito bom, porque essa questão de organização do estudo é ótima, porque tu vai passando os módulos ali, né, e vai ficando para trás já. E se tu quiser voltar, tem realmente a parte de exercícios. Não precisa nem voltar na aula, tu vai nos exercícios e os exercícios já fazem, no caso, a pessoa lembrar daquele conteúdo. Então é aquilo que eu falei, é ser direto ao ponto, economizar tempo, e é a melhor coisa que tem. O estudo largado que eu me refiro é: você começa a estudar e aí deixa de lado. E aí depois de 2, 3 semanas você vai lá e tenta começar em outro conteúdo. Ou volta no mesmo. E talvez estuda as mesmas coisas que você deixou lá atrás. Então é isso que eu me refiro. É não se dedicar parte do dia àquele conteúdo programático, aquela programação que você fez. Então, por isso é muito importante planejar e detalhar esses estudos objetivos que eu digo, né? O mais importante ainda é pegar o que você quer passar, ver o que mais vai ser cobrado, separar esse material e estudar diretamente esse material, para ter foco e conseguir a aprovação naquela área que você quer. Assim, conciliar exército e estudo é uma coisa bem complicada. Como eu falei, tem faculdades noturnas que é um caso à parte, mas nem todas as faculdades que o pessoal procura têm à noite. Por exemplo, a engenharia. A engenharia, 90% delas no Brasil todo é durante o dia. Então, assim, é complicado, você trabalha bastante e nos momentos que tem livre, no momento que tem de folga, você vai lá, baixa sua cabeça e vai estudar. Então, esse é o ponto principal. Você não achar desculpa para aquelas 2 horas que sobraram ali. Você ficar avulsa fazendo qualquer coisa, você pega aquelas 2 horas que sobrou durante o dia, vai lá, baixa a cabeça e vai estudar. Esse é o ponto principal, é foco. Se você quer passar em alguma coisa, independentemente do trabalho que você tiver, não só dentro do exército, que tem empregos aí fora que você trabalha muito mais, na verdade, em questão de carga horária durante o dia. Então é prioridades, é separar uma parte do tempo do dia para você sentar, ter o seu foco e mentalizar aquilo que você quer. Lá dentro do exército, às vezes você tem meia hora, às vezes você tem uma, às vezes você tem 2, às vezes tem mais, com certeza, e às vezes tem menos. Então vai também da pessoa se programar, né? Hoje me sobrou um pouco mais de tempo, eu vou estudar até tanto. Hoje sobrou um pouco menos, eu vou focar nisso, eu vou reforçar aquilo. Então é esse o ponto. Sim, na verdade a maioria do tempo que eu tinha livre era em casa. Lá dentro tinha determinados momentos que eu conseguia estudar, então eu estudava, mas a maior parte do tempo era em casa. Esse tempo de 2, 3 horas para mais ou para menos serve tanto lá para dentro quanto aqui para fora. Às vezes eu chegava mais tarde, às vezes eu chegava mais cedo,
Quando eu saí no horário normal, eu tinha 2 a 3 horas tranquilamente, né, para estudar e também poder ter meu tempo de descanso. Enquanto eu estava lá trabalhando, quando eu tinha oportunidade, né, que não era muitas das vezes, eu parava e estudava sim, olhava algum conteúdo, via ou fazia lista de exercícios, que eu acho que é o mais correto, né? Fazer lista de exercícios quando você está num ambiente mais movimentado, porque aí você não precisa ficar prestando atenção em conteúdo novo, você vai só reforçar o que você já aprendeu. E essa questão do tempo, não tenho tempo para estudar para passar na faculdade federal, isso aí é balela, porque essa é a minha segunda aprovação em faculdade federal. E tanto na primeira quanto na segunda, eu tive pouquíssimo tempo para estudar. Então, é claro, não posso fazer de mim um exemplo mundial, porque nem todo mundo é assim, né? A questão de aprender as coisas rápido, no caso. Porém, a pessoa sentando ali, só meia hora por dia, 1 hora por dia, mas em ritmo contínuo, a pessoa consegue tranquilamente. Qualquer um consegue passar. Tanto em engenharia quanto em qualquer outra área. Para ser bem sincero, as médias de corte esse ano aqui para Santa Maria, em medicina, por exemplo, eu considero baixas. Foram entre 700 e 800 a média de corte. Então, essa é uma nota alcançável. Não é 900, não é 880, por exemplo. É uma nota que seria alcançável. Então, quem fala que não dá tempo de estudar é desculpa, é botar a cabeça no livro ali, em cima do celular, em cima do computador e ir para cima. Minha formação na escola pública foi bem conturbada, que eu comecei a trabalhar desde novo, então eu trabalhava de dia na escola pública, no caso, né, no ensino médio, e trabalhava e estudava durante a noite. Então, esse estudo que eu tinha durante a noite, lá na minha escola, ele já era um pouco mais facilitado, porque eu estudava com pessoas mais velhas, inclusive, né, pessoal de mais idade. Então, esse estudo já era mais facilitado. Isso foi bom na época, né, que eu não estava tão interessado assim. O estudo facilitado que eu me refiro é não cobrar tanto em prova, é omitir alguns conteúdos, é passar meio por cima, não se aprofundar, por exemplo, na área de matemática ou física. E isso prejudica demais na hora que a pessoa vai querer passar, fazer um Enem, no caso, né? Ou vai querer passar em uma federal, algum concurso do Exército, da Aeronáutica, etc. Então, essa minha formação na escola pública foi muito fraca. Inclusive, uma das minhas primeiras aulas, quando eu fiz faculdade, né, nos primeiros semestres ali, foi álgebra linear com geometria analítica. E eu cheguei na sala e eu fiquei olhando para a professora e fiquei, meu Deus, que é isso? Eu nunca tinha visto aquilo ali. Então, inclusive no quadro eu aprendi certas coisas que eu nunca tinha visto em escola de ensino médio. Tem nos vídeos ali, eles falam, isso aqui vocês já devem ter visto, eu nunca vi. Entendeu? Mas isso é mais um fato. Não é porque tem um ensino médio fraco que vai ser usado de desculpa para talvez não tentar algo mais. Então essa é a chave, é botar a cabeça no estudo, é focar no que você quer, independentemente da sua renda, da onde você mora, e é isso aí. Não tem o que fazer. Quem quer ter sucesso na vida tem que ir para cima. Tinha certas coisas que eram faladas ali que eu tinha que ir buscar, por exemplo, nesse caso, no meu caso, em outros vídeos no YouTube. Mas isso não me impedia de ir atrás. É o que eu estou falando. Não é porque você não sabe um conteúdo que isso vai te impossibilitar de conseguir algo que você quer. Ali, não tendo uma base forte no ensino médio, te prejudica muito, em vários aspectos.
Inclusive, quem está fazendo ensino médio agora aumentou um ano, se eu não me engano, nem sei o que está sendo passado no ensino médio. Porém, eu acredito que não destoou muito do que quando eu fazia. Então, tem muita gente que vai vir com o ensino médio com base fraca, mas isso não pode ser usado como desculpa. De tipo, eu não vou conseguir passar na faculdade, ou não sei o que. Inclusive, no meu ensino médio, eu tive uma professora que tinha seus problemas lá, né, e chegava na sala e falava que os alunos dela ali nunca iam passar numa faculdade federal. Entende? Isso é o que uma professora me falava. E tanto que eu passei 2 vezes. Aí é complicado você ouvir de alguém que você espera que te apoie, algo do tipo, né? Porém, é o que eu falei, você não pode levar como base. Não pode deixar essa pessoa te influenciar e achar que você não pode passar numa faculdade. É o que eu falei, eu passei 2 vezes. Mesmo ela falando que eu não conseguiria. E também teve outros colegas meus que conseguiram passar em faculdades, mesmo ela falando que a gente não conseguiria. Então, a maior prova para mim, né, é que eu não preciso falar nada. Eu passei 2 vezes de faculdade federal. Primeira vez não consegui, mas agora a segunda. Tô aí e essa vez eu espero conseguir terminar. O quadro veio para organizar essa parte que estava faltando, né? Para dar um foco, basicamente, para eu conseguir organizar os meus horários, eu conseguir estudar realmente o que eu estava precisando estudar, porque ali é tudo separado, né? Os módulos ali é tudo separado. Então, tem conteúdos que, pro que eu estava estudando, eu poderia pular, porque eu já sabia, ou porque não era necessário para aquela área. Isso tudo era detalhado ali. Então, a organização que o quadro traz é muito boa. E é aquele ponto que eu falei também. Ele é direto, não fica enrolando. Então, para pessoas que não têm muito tempo, como eu não tive, né, por exemplo, meia hora, 1 hora, se você vai assistir um vídeo de 40 minutos, em meia hora já vai ficar faltando 10. Você não vai conseguir ter aprendido aquele conteúdo que você queria. Porém, se são vídeos diretos, que ensinam o que tem que ser ensinado, e não ficam falando coisas avulsas durante a aula, você, em meia hora, você consegue assistir 3, 4 vídeos. E isso facilita muito, porque um conteúdo que outra pessoa passa aí, você leva 4 horas para aprender, aqui no quadro você leva muito menos. E essa praticidade e agilidade é o que conta muito na hora da aprovação. É importante ter o tempo de lazer. Porém, as primeiras horas que eu tinha livre era para o estudo. E as horas subsequentes a elas eu usava para descansar, ou ia jogar, ou eu saía, entendeu? Então, é importante saber dosar também, porque quem vai ficar, por exemplo, tem pessoa que fica 8, 9, 10 horas por dia estudando direto para tentar passar em algo. Isso acaba sendo até prejudicial, que a partir de determinado momento você não consegue mais prestar atenção no que você está fazendo. Inclusive, começa a corroer as memórias das primeiras horas de estudo. Então, é saber dosar. É o planejamento. Planeja certo ponto de horário para estudar, tem a sua pausa, o descanso, e aí depois vai lá e continua de novo. Mas é muito importante saber dosar. É descanso e a parte do estudo. Os resultados foram muito bons. Tanto que agora eu consegui a aprovação, né? Que eu queria. O objetivo principal, ainda que eu vou tentar esse ano, vai ser a engenharia aeroespacial, que é a engenharia que eu fazia. Porém, a engenharia de telecomunicações compartilha diversas cadeiras, né? Inclusive todas as engenharias, eu acho, compartilham praticamente as mesmas cadeiras nos primeiros anos. Então, essa foi uma estratégia que eu usei para poder me colocar dentro da engenharia que eu quero, de fato, né, no próximo ano ou talvez no próximo,
que assim eu já consigo ir fazendo minha faculdade e depois eu só transfiro essas cadeiras, essas disciplinas, para dentro da outra engenharia. E o quadro, com certeza, me ajudou a me organizar, a ter um foco, como eu falei já diversas vezes, a ter um foco e conseguir minha aprovação. Eu sempre fui muito independente nessa parte de sair de casa, tocar minha vida, etc. Porém, naquele momento que eu fui ter a transição da minha antiga cidade para a cidade atual, tem as complicações, né? É uma cidade nova, eu vim com uma idade bem baixa para cá. Essa transição da vida de adolescente ali para a vida adulta, né? Que é mais ou menos isso. É bem complicado. Então, no começo, quando eu vim para cá, eu vim com a idade bem abaixo e depois eu fui amadurecendo. Então, eu sempre tive apoio dos meus pais. Isso é uma coisa muito, muito boa, né? O apoio da família, nesse ponto, é um ponto muito positivo. Que você, sem apoio, eu seria uma criança, né? Entre aspas, com 17 anos, numa cidade nova, sem conhecer nada e sem conhecer ninguém. Então, você tendo uma base familiar forte é muito bom, isso é muito importante. Para mim, por exemplo, foi muito importante. Esse sentimento de realização, né? Que após todo esse esforço que eu tive, agora poder usufruir do que eu conquistei, né? Que eu, inclusive, esse ano eu achei que eu não conseguiria passar. Justamente por ter uma carga baixa de estudos, por não conseguir me dedicar tanto. E, inclusive, eu acabei falando isso antes, mas eu falo para mim mesmo, que eu achei que tendo um período baixo de estudos, eu não conseguiria passar. E acabou que foi ao contrário. Antes, quando eu estudava mais, eu tive mais disperso, eu tive mais dificuldades de conseguir aprovação do que agora, que eu tive um conteúdo mais direcionado, mais focado, com menos tempo de estudo. Consegui passar. Atrapalhou, com certeza. Esse medo, inclusive, não vem só da própria pessoa, vem de pessoas próximas, conhecidos, amigos. Você fala, eu tenho pouco tempo de estudar, mas é complicado, não sei o quê. Tem pessoa querendo dar pitaco, né? Isso tem em todo que é lugar. Pitaco, por exemplo, que eu digo você tem que fazer de tal jeito, tem que fazer de outro jeito. E não é assim que funciona. Se, por exemplo, você está fazendo uma coisa, é focado naquilo, direcionado naquilo. Então, eu já conhecia o quadro, eu sabia como é que funcionava. E, inclusive, mostrei várias vezes para outras pessoas. Eles olhavam assim e saíam. Né? Eu acreditei desde o primeiro momento na plataforma e acabou que eu fui contemplado com a minha aprovação, né? Naquele ponto não teria como. E, mais uma vez, eu digo, é a realidade da maioria das pessoas. Nem todo mundo tem uma base familiar financeira para poder largar tudo e estudar. Quem tem é privilegiado e deve aproveitar, inclusive, mas nem todo mundo tem, eu não tive. Então, nessa parte do trabalho e estudo, é saber conciliar, saber dosar, saber planejar também para aquilo que a gente estava falando, de não ficar 24 horas em funcionamento e não ter nenhum tempo para respirar. Eu estava bem ansioso, tanto que deu lá meia-noite, eu estava lá, F5. Porém, o resultado não sai após a meia-noite, né? Então, eu fui dormir com aquilo, fiquei uns 2 dias esperando. E no próximo dia ali, deu umas 10, 11 horas, eu fui lá atualizar e já estava lá. Passou, parabéns, você foi aprovado na chamada regular. Então, isso é uma sensação muito boa, é uma sensação de recompensa, né? Daquilo que você
se propôs a fazer, se propôs a estudar. Então isso é um ponto muito positivo. E inclusive eu não estava nem esperando passar na chamada regular, né? Eu estava esperando passar a lista de espera, que para quem não sabe, as faculdades federais têm uma lista de espera, não sei se as públicas têm, mas as federais têm uma lista de espera, que é as vagas que sobraram da chamada regular e até de outros anos, ou o pessoal que não aprovou a documentação, essas vagas caem na lista de espera. Então, o meu foco ali, né, não era nem na chamada regular, era na lista de espera, e acabou que eu passei de primeira na chamada regular. Foi sensacional. Você poder ver ali, é aquilo que eu falei, é a sensação de recompensa. Se olhar ali seu nome, aí eu fui, será que é verdade mesmo? Fui lá, pesquisei a lista de aprovados depois, e aí realmente estava lá. Isso é uma sensação muito boa. Com certeza. Com certeza. O método quadro, ele é muito bom, é muito focado, é dedicado. A equipe também é muito atenciosa em qualquer ponto que possa imaginar na área dos estudos aí. Então, quem não está conseguindo agora a aprovação, não se desmotivar, continuar o que está fazendo ou até revisar o que está fazendo para ver se não está fazendo nada errado, né? Porque não é aquilo que eu falei, não é consumir uma ampla gama de conteúdos durante um dia, que isso não funciona. Não é assim que funciona, é programar os conteúdos, consumir porções de conteúdos por dia e reforçar isso fazendo exercício. Pega o conteúdo, faz exercício, pega o conteúdo, faz exercício e vai batendo até isso conseguir mentalizar e para poder lá na hora do Enem lá ficar calmo, tranquilo e poder fazer as coisas tranquilamente.